Muito bem, senhoras e senhores, um excelente dia a todos, um maravilhoso domingo. Os companheiros internautas que estão nos acompanhando através da Rede Amigo Espírita, nós saudamos a todos. Nós preparamos um estudo e demos a esse estudo o título de Ateísmo, Espiritismo e a evolução do pensamento religioso. Nós temos por hábito realizar algumas pesquisas de assuntos não convencionais. Na maioria das vezes, temas que nós não ouvimos com frequência uma abordagem nas casas espíritas. E, fazendo isso, a gente fica sujeito a algumas críticas até mesmo. Nós encontramos umas referências até não muito agradáveis lá nos vídeos do YouTube, das palestras que nós já fizemos aqui e que estão lá sendo veiculadas, porque às vezes as pessoas, elas tomam algumas considerações que nós fazemos como uma crítica ou uma ofensa pessoal. E, na verdade, não se trata disso. Exemplo, quando eu falei aqui sobre os exilados da capela, em que nós procuramos alinhar a informação oferecida pelo Espírito Emmanuel com as considerações científicas atuais. Muitas pessoas fizeram comentários lá no vídeo porque se sentiram ofendidas pelo fato de eu ter colocado a questão do Emmanuel numa referência que ele fez que não estaria muito de acordo com os princípios científicos atuais, mas nós alinhamos essas informações para ficar tudo certo. E as pessoas tomam isso como se fosse uma questão pessoal. Aí disseram que eu não posso falar do Emmanuel. Quem sou eu para falar do Emmanuel? Realmente, eu não sou muito grandes coisas perto do Emmanuel, não. Eu considero, claro, respeito muito, mas há de se considerar que todos os espíritos são falíveis. Não existe nenhum espírito perfeito. O único perfeito absoluto é Deus. Como não existem espíritos perfeitos como Deus, porque Deus é a perfeição absoluta, todos, então, podem se equivocar, podem cometer erros, isso é natural. Então, não vejo problema nenhum em fazer uma análise dessa natureza. Isso, para a doutrina espírita, deveria ser visto de uma forma tão normal, tão natural, mas as pessoas acham que não. Isso é um modelo meio igrejista que se implantou dentro do movimento espírita. Aquela ideia assim de que um santo, por exemplo, perfeito, absoluto, não erra. Não existe isso. Quem pega as obras de André Luiz, por exemplo, vê que os mentores espirituais lá do André Luiz, os colaboradores, aqueles que acompanham André Luiz nas suas jornadas de pesquisa no mundo espiritual, de descoberta, esses mentores que acompanham o espírito André Luiz, eles relatam coisas tenebrosas do seu passado, coisas que eles fizeram assim que a gente fica até chocado, e deixam bem claro que todos eles podem ainda se equivocar na caminhada. Então, quando nós fazemos uma abordagem dessa natureza, nós não estamos querendo denegrir ou diminuir a condição espiritual deles, mas apenas dizer que os espíritos podem errar, podem se equivocar, assim como nós podemos. Afinal de contas, a perfeição absoluta pertence a Deus. Então, esse tema que nós escolhemos, sobre o ateísmo, o espiritismo e a evolução do pensamento religioso, nós gostaríamos que as pessoas analisassem sem pré-julgamentos ou sem preconceitos. Porque o ateísmo em si, e eu tenho vários amigos ateístas e faço parte de grupos nas redes sociais de ateus, eles sofrem aquilo que nós, na doutrina espírita, nós os espiritistas, muitas vezes sofremos, que é o preconceito. Quantos de nós espíritas já sofremos o preconceito por nos dizermos e nos identificarmos como espíritas? Eu já passei por várias situações dessa natureza.
Na rua onde eu resido, em Niares, onde fica a minha casa, tem uma companheira lá de um movimento religioso protestante que, quando eu passo, ela vira o rosto para não me olhar. Eu creio que, se ela olhar para mim, ela pensa que ela também ficará perdida, porque ela acha que eu já estou perdido. Então, se ela ficar olhando muito, eu acho que a perdição sai de mim e vai para ela. E aí ela evita de me olhar. Toda vez ela vira o rosto. Eu vou cumprimentar e ela vira o rosto. Eu sei por que é. Eu sei, eu tenho certeza que é por causa disso. Entendeu? Então, são preconceitos. E os ateus sofrem o mesmo preconceito, mas por uma ignorância das pessoas. Assim como nós também sofremos preconceito, porque as pessoas são ignorantes em relação à doutrina espírita. Ignorante, que eu digo no sentido de não conhecer, de não entender, de não saber. E já que o objetivo do espiritismo não é prevalecer sobre as outras religiões, nós não temos essa intenção, não há nenhuma informação nas obras básicas da doutrina espírita dizendo que nós somos a religião certa, a religião correta, a religião perfeita. Não existe isso. Tanto é que nós não seremos a religião do futuro, segundo diz o Leon Denis, nós seremos o futuro das religiões, que é uma concepção completamente ampla, diferente. Nós temos então que procurar quebrar todas as barreiras e todos os preconceitos, com todos os princípios religiosos, com todas as filosofias, com todas as crenças, para que nós possamos transitar bem em todos os terrenos onde nós estivermos, sem querer dizer que é a doutrina espírita melhor, ou que, se não for espírita, não, porque é um ateu, não, nada. Nós temos que estabelecer uma regra de uma convivência bem harmônica e pacífica com todos. E, estudando o ateísmo mais a fundo, eu descobri, inclusive, que ele traz uma evolução do pensamento religioso. E é o que nós vamos apresentar hoje. Que não é o fato da pessoa não acreditar em Deus que a torna um ser desprezível de maneira alguma. Muitas vezes, o comportamento de um ateu é muito superior à dos teístas, daqueles que acreditam em Deus, conforme veremos alguns exemplos depois. São seres humanos, e ninguém é obrigado a acreditar em divindades, ou numa divindade, em absoluto. Nós não somos obrigados a absolutamente nada. E Deus não está nem aí para quem não acredita ou quem acredita nele. O que vale são os resultados das nossas ações. Nem a religião, quando nós partirmos daqui e aportarmos no outro mundo, seremos indagados qual a religião que nós professamos aqui na Terra. Nem isso vai servir como credencial que vai garantir uma boa condição nossa no mundo espiritual. Nem isso. Mas o somatório de tudo aquilo que nós fizemos, deixamos de fazer, do mal que nós produzimos, do bem que nós produzimos, toda essa contabilidade é que irá prevalecer. Então, o nosso objetivo é analisar com bastante critério essa questão, porque o ateísmo cresce muito no mundo, a descrença na existência de Deus tem aumentado consideravelmente, e nós vamos entender por que isso está acontecendo, e nós temos que compreender isso de uma forma bem razoável e bem racional. Trouxe alguns slides, esses slides apresentam mais figuras, para que a gente possa fixar um pouco mais a informação. Esse primeiro slide é uma pintura, um afresco mostrando aí a lenda bíblica de Adão e Eva. Aí nós temos a teoria criacionista. Essa teoria afirma que o homem foi criado da forma como está hoje, como é hoje, sem passar por nenhum processo evolutivo, há cerca de 6.500 anos atrás, segundo as informações contidas nos textos bíblicos. Então nós teríamos aí o Adão,
que foi formado do pó da terra, segundo o texto bíblico, e em seguida a mulher feita de uma das suas costelas. Isso porque dentro do princípio judaico, que é o que norteou os textos bíblicos, a chamada Torá, que são as antigas escrituras, o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, existe sempre a predominância do homem sobre a mulher. Então, a mulher teria que ter nascido de um pedaço do homem, como se ela fosse uma dependente, até mesmo para ela existir, de um pedaço do homem. Então, isso está bem explícito nesse conceito, nessa lenda, né, que pode ser considerado modernamente pelos estudiosos, inclusive a maioria consideram, a lenda do criacionismo bíblico, né, um mito, uma tentativa de se explicar o surgimento do homem. Essa teoria, a teoria criacionista, ela é refutada pela teoria evolucionista, em que mostra o homem num processo contínuo de evolução, baseado atualmente, ou melhor, desde um tempo atrás, das pesquisas do naturalista Charles Darwin, em que o homem teria surgido há milhões de anos atrás de uma espécie em comum, um ancestral em comum dos símios. Portanto, quem diz aí fora que o homem veio do macaco nunca estudou as obras de Charles Darwin. No mínimo deve ter ouvido alguém desinformado falar e fica repetindo, porque nunca o Charles Darwin disse que o homem veio do macaco. Tanto é que os macacos estão aí nas florestas, ou nos zoológicos, ou nos jardins botânicos, onde tem macaco, eles continuam procriando e continuam tendo filhotes macacos. Mas houve um ancestral em comum, e esse ancestral em comum deu origem à espécie humana. E quem tem dúvida do processo evolucionista pode ir no Museu de Paleontologia, que você vai encontrar lá os fósseis, retratando a história do processo evolucionista do homem. O que o Espiritismo fez? Uma vinculação desses dois modelos, onde nós somos criacionistas porque Deus teria criado, mas somos também evolucionistas, porque as leis que Deus criou nos propelam a um processo de evolução continuada, onde nós vamos nos melhorando paulatinamente nesse processo de adaptabilidade ao meio no qual nós estamos inseridos. O modelo evolucionista é o modelo aceito pelo ateísmo também, que não acreditam no modelo criacionista. Nós, os espiritistas, por sermos teístas, por acreditarmos em Deus, fazemos uma vinculação, uma junção do modelo criacionista, Deus criou, porém as suas leis, elas nos impulsionam a um processo de evolução constante. Essa evolução se dá a nível fisiológico e a nível espiritual. Podem olhar que nós melhoramos bastante em relação aos nossos antepassados. E essa evolução vai acontecendo gradativamente. É uma adaptabilidade às novas realidades e novas necessidades. E aí a nossa fisiologia vai se alterando para se adaptar também. E espiritualmente vamos evoluindo. Vai chegar um momento em que nós não teremos, inclusive, uma estrutura física como essa mais. Nós vamos evoluindo tanto espiritualmente que não haverá mais necessidade de habitarmos um corpo físico. Nós teremos a nossa própria vestimenta espiritual, que já temos, como sendo a nossa vestimenta de manifestação normal. Mas isso demandará esforços e tempo para que nós consigamos nos desmaterializar a contento. Vamos falar então um pouquinho sobre as religiões, para que nós entendamos o processo evolucionista que foi deflagrado a partir do momento em que nós começamos a entender alguns detalhes
acerca da existência ou não na crença de deuses. As religiões chinesas, por exemplo, na China antiga, os chineses cultuavam os deuses que representavam os 4 elementos. Destaque para o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Atualmente existe um grande número de religiões na China e cerca de 100 milhões de pessoas dizem seguir alguma religião. O pagode são os templos religiosos chineses. Aqui, quando se fala em pagode, o pessoal fica até mais animado, né? Pagode, já pensa logo no pagodinho e tal. Na China, você fala em pagode, eles vão para o templo. Aí uma representação dos 4 deuses celestiais, dentro da visão da maioria das religiões chinesas. Muito bem. Eles acreditam nesses 4 deuses? Sim, e acreditam em mais esses 7, que são os 7 deuses da felicidade. Então, nós também somos ateus. Por quê? Porque nós não fomos criados no modelo religioso em que se acredita nesses 4 deuses, e também não fomos criados no modelo religioso em que acreditamos nesses outros 7 deuses. Então, queiramos ou não, nós somos um pouco ateus. Certo? Porque não acreditamos nesses deuses. Nós não fomos levados a essa crença. E se eu falar um pouquinho agora, nós falarmos um pouquinho dos astecas, uma civilização fantástica, que habitou ali aquela região no centro-sul do México, há milhares de anos atrás, foram dizimados pelos espanhóis, uma raça fantástica, construíam templos maravilhosos, tinham um conhecimento astronômico bastante avançado, práticas religiosas complexas, e que também tinham os seus deuses. Eu não vou nem pronunciar o nome porque fica meio complicado. Esse é um dos deuses que eles acreditavam. Esse daqui é outro deus asteca. Aqui, outro deus asteca. Então, de uma forma ou de outra, nós também somos ateus em relação a não acreditarmos na existência desses deuses astecas. Outra civilização muito curiosa e muito interessante, que foram os maias. Também ali naquela região mais norte ali do México, uma religião bastante avançada, com bastante conhecimentos no campo da astronomia, com cultos também bem elaborados e que acreditavam também em alguns deuses. Vejam aí outros deuses que eles acreditavam. E mais deuses que também eles acreditavam. E não para aí, mais deuses que eles acreditavam. E aí, nós todos somos levados a crer que esses deuses, dentro do modelo que nós tivemos de estrutura religiosa, também não existem. Então, também somos ateus em relação a não se acreditar nos deuses maias. E se nós avançarmos um pouquinho, nós nos deparamos com o Império Inca, aquela região do Equador, Chile. Hoje partem excursões, de várias partes do mundo para visitar Machu Picchu, que era uma cidade com os templos religiosos construídos no alto da montanha, Cusco, que foi a capital do Império Inca. Foram também dizimados pelos espanhóis, e que acreditavam também nesses 5 deuses. Eram deuses incas. Hoje, a humanidade, dividida aí em vários povos e várias religiões, acreditam em 5.230 deuses. Quer dizer, nós só acreditamos em um. Então, nós somos 99% ateus. Todos nós. E 1% teístas, porque acreditamos em um único Deus. Pois é, vamos chegar lá. Vamos falar um pouquinho da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela tem um panteão,
de deuses que foi aquele que mais sobressaiu em termos de informações históricas, porque esses deuses acreditados pelos gregos antigamente, os 12 deuses do Olimpo, isso virou filme, né? Isso virou livro, uma série de referências a esses deuses, porque a cultura grega, ela avançou muito. Na época de Alexandre, né, o grande conquistador, ele conseguiu levar a cultura grega por grandes rincões na época. Vejam, por exemplo, o próprio Evangelho fala sobre Decápolis, as 10 cidades gregas, que foram construídas na época em que Alexandre dominou aquela região. A influência grega foi tão grande que até hoje as religiões fazem uma prática pagã dentro dos seus templos. Combatem o paganismo e adotaram uma prática pagã que impera até hoje, que é o batismo. O batismo é uma prática grega, pagã, em homenagem a uma deusa, a deusa Cotito, a deusa da prostituição. Vocês acreditam nisso? Pois é. Só estudar a história, está lá. Os sacerdotes da deusa Cotito, os baptas, que a tradução significa imersores, quando alguém queria participar das orgias em homenagem à deusa Cotito, ele chegava perto da piscina baptismal, onde os sacerdotes baptas ficavam. A pessoa tinha que chegar perto da piscina, se arrepender de todos os erros que ela havia cometido até aquele momento, aí ela era conduzida para a piscina baptismal, os baptas vinham e mergulhavam ela dentro da piscina, dentro da água, com perfumes, e aí pronto, ela estava agora depurada, estava limpa, a pessoa poderia participar das orgias em homenagem à deusa Cotito. João, o primo de Jesus, adotou o mesmo princípio, só que agora não era uma piscina baptismal, era o Rio Jordão. O nome é João o Batista, é derivado do grego João o Bapta, o imersor. Fazia a mesma coisa que os sacerdotes da deusa Cotita. A pessoa chegava perto do Jordão, se arrependia dos seus pecados e era mergulhado no rio. Mesma coisa, devido à influência grega. E as religiões hoje adotam e combatem o paganismo. Aí as pessoas chegam na casa espírita e falam: vem cá, vocês não vão batizar meu filho? Eu quero batizar. Nós não temos nenhum tipo de cerimônia na casa espírita, muito menos uma cerimônia dessa, que nós sabemos a origem. Aí as religiões até brigam, né? Porque uma aceita só da ablução, de jogar água. A outra tem que ser da imersão. Você muda de uma igreja para outra, como é que você foi batizado lá? Eu fui assim. Não, aquele batizado lá, você foi enganada. Você tem que fazer o batizado certo aqui na nossa. E sequer se dão conta de que é uma cerimônia de origem grega, pagã, um culto, uma homenagem a uma deusa, a deusa Cotito. Aí tem gente que fala assim: mas como então que Jesus foi batizado? Pois é, eu é que pergunto, para quê, né? Se era um batismo do arrependimento, que arrependimento Jesus teria para oferecer naquele momento? Se arrepender de quê? Era o espírito mais evoluído que estava aqui na Terra, mas era uma cerimônia tão sem importância, que ele falou: não, tudo bem, pode me batizar aí. Aí João falou: mas eu não sou digno nem de desamarrar as correias das vossas sandálias. João, vai, batiza. Vale nada mesmo, você pode me matar afogado nessa água aí. Mas não é verdade? Aí as pessoas: não, mas Jesus foi batizado, então a gente tem que batizar. Tá certo, Jesus também foi crucificado. E aí? A gente também tem que crucificar? Nós vamos fazer aquilo que eles fizeram com Jesus, ou a gente vai tentar fazer aquilo que ele nos ensinou a fazer? E eu pergunto: ele mandou alguém batizar depois? Não tem nada no Evangelho falando isso. Nada. Se a pessoa não quiser se transformar, gente, você pode matar ela afogada dentro da piscina batismal. Aquilo não vai valer absolutamente nada. Agora, se a pessoa precisa de uma âncora psicológica para poder dar um start na sua mudança, tudo bem. E também não estamos aqui querendo dizer que, por exemplo, a pessoa
a mulher é espírita, o marido é de uma outra religião. Né? Para não causar conflito, gente, batiza o menino. Batiza do jeito que quiser, não tem problema. Não vamos causar, né, briga, confusão por causa disso. Mas nós sabemos que não vale nada, absolutamente nada. Não tem nenhuma função. E é de origem grega. Está aí o panteão grego. Vários deuses eles acreditavam. Nós acreditamos em algum desses deuses? Não. Então também somos ateus em relação à crença nas divindades gregas. E a Índia? A Índia, então, a Índia, até a vaca é considerado animal sagrado, uma divindade. O panteão hindu é fantástico. Eu estou querendo dizer aqui que eles estão errados? Não, não. Eu não sei quem está certo, nem sei quem está errado. Estou apenas apresentando que a gente fala mal, às vezes, dos ateus. Eu vejo tantas críticas aos ateus e nós nos esquecemos que também somos ateus. Está aí. Eu, particularmente, não acredito em nenhum desses deuses hindus. Não sei se aqui alguém acredita ou não acredita. Então, eu sou ateu em relação à existência desses deuses. Assim como dos deuses maias, incas, astecas, chineses. Bom, outra civilização fantástica, o Egito. Está aí, um mapa da localização e uma estrutura religiosa super complexa. Eles tinham 3 características fundamentais. Né? Além de serem politeístas, quer dizer, acreditar em vários deuses, eles tinham uma visão antropomórfica. Quer dizer, dá a Deus uma característica humana. É aquele slide de lá. Eles também tinham a ideia zoomórfica, que é dar a Deus uma forma animal. E tinha uma mistura, que era antropozoomórfica, um Deus com metade homem e metade animal, metade humano, metade animal. Eles tinham ainda essas 3 coisas. E aí nós temos os deuses do panteão egípcio, os deuses da mitologia. Eles acreditavam também em vários deuses, que nós não fomos levados a crer na sua existência. Então, também em relação aos deuses egípcios, nós também somos ateus em relação a isso. Aí surge a figura de Akhenaton, um faraó, a esposa dele, a Nefertiti, que aconteceu o seguinte, eles acreditavam em vários deuses. O Akhenaton, segundo os registros históricos, começou a receber uma informação de um deus chamado Aton, o círculo solar. E esse Aton, segundo Akhenaton, dizia que era para abolir a crença em todos os outros deuses do Egito, porque ele seria o Deus único. Olha que interessante isso. Ele começou a receber essas informações do raio do círculo solar, o Aton, dizendo que ele seria o Deus único e que os outros deuses deveriam ser todos abolidos. A crença neles deveria ser suprimida. Akhenaton quase destruiu o Egito com essa história. Por quê? Ele começou uma perseguição aos sacerdotes, mandou destruir os templos, o Egito começou a ficar fragilizado. Os Ixos, que era um povo inimigo dos egípcios, que habitava a região dos desertos, próximo ao Egito, começou a ver a fragilidade do Egito, e eles adoravam e queriam tomar o Egito para si, começaram a realizar incursões para invadir o Egito. E conseguiram invadir uma grande parte do território egípcio, os Ixos. Tanto é que quem lê a história de José do Egito, que está narrado na Bíblia, quando José vai ao Egito, que ele é vendido por uma caravana de ismaelitas, na época, a região onde ele chegou, essa região era governada por um faraó Ixo, devido à invasão que eles promoveram naquela região. Só mais tarde é que eles conseguiram afastar Akhenaton, os próprios egípcios, reconstruíram os seus exércitos e conseguiram expulsar os Ixos
do seu território. Então vejam, que a ideia de um Deus único foi apresentado por Akhenaton, um dos faraós do Egito. Só para a gente fazer um vínculo depois. Mesopotâmia, região entre rios, rio Tigre e rio Eufrates. Local onde surgiu a figura do patriarca do povo hebreu chamado Abraão, na cidade de Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia. Abraão foi criado dentro dessa estrutura religiosa aí, acreditando em vários deuses. Vários deuses. Recebe uma comunicação espiritual, conforme está na Bíblia, e parte em direção à terra prometida, Canaã. Abraão aporta no Egito também, por ocasião de uma seca e fome, e depois, novamente, adiante, os hebreus, por uma segunda vez, vão ao Egito novamente. Surge a figura de Moisés. Os hebreus ficaram mais de 450 anos no Egito. Moisés queria ser o líder do povo hebreu. Só que para ser líder do povo hebreu lá dentro do Egito não dava, porque lá tinha os faraós. Ele então resolve sair com o povo hebreu do Egito. Usou de vários artifícios para que eles pudessem sair do Egito, a fim de que ele pudesse comandar o povo, apresentando a ideia de um Deus único, Jeová, Yahvé, Elohim. Mas, na verdade, Moisés bebeu essa informação nas fontes de Akhenaton, que quem foi que trouxe a ideia de um Deus único. A ideia do Deus único foi apresentada por Akhenaton. E os hebreus, quando ficaram no Egito por mais de 450 anos, absorveram essa informação, e essa informação foi difundida através do legislador Moisés. E essa ideia chegou até nós, por quê? Qual foi o livro sagrado que chegou para nós aqui no Ocidente? A Bíblia. Se tivesse chegado para nós o Bhagavad Gita, um livro sagrado hindu, nós talvez estivéssemos cultuando os deuses do panteão hindu. Se tivéssemos sido criados no modelo chinês, estaríamos adorando os deuses do panteão chinês. Mas chegou para nós a ideia de um Deus único no livro A Bíblia. O ateísmo, num sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. O termo ateísmo foi utilizado pela primeira vez para descrever a opção livre pessoal na Europa do final do século XVIII, especificamente denotando descrença no Deus monoteísta abrâmico. Olha só, pessoal, a descrença no Deus abrâmico, que é o Deus apresentado por Abraão, por Moisés, se deu devido a essas informações que nós encontramos na própria Bíblia. De acordo com os textos bíblicos, Deus foi responsável pela morte de 2.270.365 pessoas. Os ateus não concordam com isso, e eu também não, apesar de não ser ateu. E para não dizer que eu estou inventando a história, né? Está aí as passagens, quem quiser anotar, anote e vai consultar. A quantidade de morte descrita nos textos bíblicos, incentivadas pela divindade dos hebreus. Tem mais aí. Não está só ali, não. Todas essas passagens mostram a divindade dos hebreus incitando a morte, o estupro, escravidão e tudo mais.
Aí tem pessoas que falam assim, mas você não pode considerar assim, porque você tem que levar em consideração a época, o período. Não, não levar em consideração nada. Deus, Ele é eterno. Eu tenho que levar em consideração a ideia que os hebreus tinham a respeito da divindade. Eles cometeram esses atos. Eles invadiam, eles estupravam, eles matavam, eles escravizavam e diziam que foi Deus que mandou. Isso nos passou uma ideia desse Deus belicoso e horrível apresentado no Velho Testamento. Deus mau, muito mau. Hitler perto dele é fichinha. É aprendiz de feiticeiro, como se diz no popular. Aprendiz de feiticeiro. O cara matou mais de 2 milhões de pessoas. Tipo assim, ele criava a humanidade, olhava e se arrependia e mandava um dilúvio para exterminar todo mundo. Se arrependia, mandava matar, daqui a pouco não mandava. Isso eram os hebreus que faziam. Os hebreus é que idealizavam esse modelo, criavam essa estrutura e registravam como sendo a divindade. Segundo os textos bíblicos, Deus abrâmico chega para Moisés e fala assim, olha só, você vai lá diante do faraó e vai convencer ele a libertar meu povo, tá bom? Aí Moisés falou, beleza, eu vou. Mas é o seguinte, eu vou na frente, disse Deus, e vou endurecer o coração do faraó para ele não deixar o povo sair. Está lá na Bíblia. Eu acho que Moisés deve ter olhado assim e falou, cara, tu é bipolar, né? Não, porque não é possível. Você está me mandando ir lá convencer o cara a libertar o povo. Você vai na frente para poder endurecer o coração dele, porque você não fica quietinho aqui, deixa eu lá fazer o trabalho. Não, eu vou lá, endureço o coração, ele não deixa o povo sair. A gente vê cada coisa que é de estarrecer. Por isso, os ateus não acreditam nesse modelo da divindade. É difícil acreditar mesmo. Muito difícil. Vocês podem olhar que é uma antítese. O Deus do Velho Testamento e o Deus apresentado por Jesus é outra coisa. Outra, não tem nada a ver. O que Jesus apresenta é um Deus Pai de amor, de bondade. O Deus abrâmico é esse Deus responsável por todas essas mortes. Por esse motivo, quando o ateísmo surge no século XVIII, é exatamente se contrapondo à crença na existência desse Deus. E que realmente fica difícil de acreditar. Porque não era Deus que fazia essas coisas. Os hebreus faziam e registravam como sendo ordens da divindade. Prosseguindo. Gostaríamos também de esclarecer sobre os agnósticos, porque muitas pessoas confundem. Agnóstico é aquele que considera os fenômenos sobrenaturais inacessíveis à compreensão humana. A palavra deriva do termo grego agnostos, que significa desconhecido. Lembrando que nós, os espíritas, não acreditamos em sobrenatural. Para nós, tudo é natural. Tudo que acontece pertence às leis da natureza. Nós podemos até não entender como aquilo acontece, mas pertence às leis da natureza. Nós não temos o conhecimento suficiente necessário para compreender. Mas dizer que aquilo é sobre, quer dizer, está além da natureza, nós não acreditamos assim. Os agnósticos, eles acreditam que nós não temos conhecimento para entender esses fenômenos, essas ocorrências. Esse é o agnóstico, que só acredita realmente a partir do momento em que ele tem um modelo explicativo para aquilo. Um agnóstico pode ser teísta, quer dizer, acreditar em Deus, ou ateísta, não acreditar em Deus. Um agnóstico teísta, quer dizer, que acredita em Deus, admite que não tem conhecimento que comprove a existência de Deus, mas acredita que Deus existe, ou admite a possibilidade de que ele pode existir. Por outro lado, o agnóstico ateísta, aquele que não acredita em Deus, também admite não possuir conhecimento que comprove a não existência de Deus, mas não acredita na possibilidade que Deus exista. Então, o agnóstico é aquele que falta-lhe conhecimento para entender as coisas. Ele pode até acreditar em Deus, mas não sabe como explicar. E pode não acreditar em Deus porque ele não tem conhecimento que prove que Deus exista. Então, existe essa possibilidade.
O termo agnóstico foi usado no século XIX pelo naturalista inglês Thomas Henry Huxley, quando descreveu sua dúvida a respeito de algumas crenças religiosas, do poder atribuído a Deus e do sentido da vida e do universo. Espiritismo é uma ciência que trata da origem, da natureza, da origem, destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, disse Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo, no preâmbulo. Então, olhe bem, os ateus são eminentemente científicos, nós também somos científicos. Kardec disse que quando se provar que uma das nossas crenças está errada cientificamente, nós vamos abandonar aquilo e vamos ficar com as conclusões da ciência. Está no livro A Gênese. O dia que a ciência falar, vocês estão errados nisso, a gente abandona e fica com as conclusões da ciência, para que nós não fiquemos à margem do processo de evolução científica e tecnológica. Então, nós precisamos da ciência para dar comprovação às nossas crenças. Mesmo que tenha coisas que nós acreditamos, que a ciência ainda não comprovou, nós acreditamos dentro de um empirismo, né? O empirismo científico. O dia que ela tiver instrumentação para provar a nossa crença, ótimo. Mas também se ela mostrar que nós estamos errados, nós abandonamos aquilo e ficamos com as conclusões da ciência. Então, nós somos eminentemente científicos, assim como os ateus também o são. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou: que é Deus? E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo bem. Então ele está dizendo aí que ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A resposta dada pelos espíritos superiores. Questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma, quer dizer, uma definição que não precisa de explicação, um conceito, um axioma, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ok. Aqui também abre campo para uma controvérsia, e que os ateus utilizam. Se não há efeito sem causa, quem causou o surgimento de Deus? Não é? Se não há efeito sem causa, quem criou Deus? O que criou Deus? Complicado. Complicado. Porque não podem existir outros deuses. Suponhamos que um Deus superior ao Deus que nós acreditamos o criou. Ia ficar uma coisa incessante. Quem criou esse, quem criou esse, quem criou esse, certo? A gente não consegue entender isso. Se tivermos vários deuses, vai dar um problema de controle do universo. Já pensou, um Deus olha para a Terra e fala assim: eu vou destruir esse planeta. Aí o outro chega e fala: não, vai destruir não, eu gosto daquele pessoal lá. É um povo complicado para caramba, mas eu gosto deles. Aí o outro fala: não, eu vou destruir, eu sou Deus. Aí o outro fala: não, mas eu também sou Deus, e não quero que destrua. Mas eu vou destruir. Não, você não vai. Eu sou Deus, eu posso. Não, eu também sou Deus e não pode. Aí pronto, vai ser uma briga entre deuses. Aí um vai pegar a Terra, jogar no outro pega Saturno e joga nele. Entenderam? Então não vai haver unicidade de ponto de vista no universo. Então essa pergunta nós não temos como responder. Quem criou Deus? Que criou Deus? Como ele surgiu se não há efeito sem causa? Mas Kardec fez uma pergunta depois, a pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos responderam: não, falta-lhe para isso um sentido. Nós não temos ainda uma acuidade intelectual e espiritual para responder aquela outra questão. Ela tem resposta? Ela tem. Nós não conseguimos alcançar.
porque a nossa evolução espiritual não permite. É igual quando alguém chega assim com uma coisa matemática muito complicada, a gente dá aquela olhadinha e fala assim, dá para mim não. A minha inteligência não conseguiu alcançar aquilo. Compreender a natureza íntima de Deus dependeria de nós termos percepções além das percepções que nós possuímos, que são muito limitadas. Nós não conseguimos alcançar essa informação porque ela escapa à nossa capacidade perceptiva. Agora, à medida que evoluirmos no espaço e no tempo, em que nós formos ampliando as nossas percepções, dilatando os nossos conhecimentos, alcançando novos horizontes, nós conseguiremos compreender, porque para o momento nós não conseguimos, não temos capacidade para tanto. É igual entender os mecanismos da justiça divina sem a reencarnação. Eu digo para os senhores, quem quiser me refutar depois, fique à vontade. Eu acho impossível entender a justiça divina sem o modelo reencarnacionista. Não tem como entender. Agora, se quiser remontar ao modelo do Deus abrâmico das páginas do Velho Testamento, tudo bem. Tudo bem. Porque aquele lá era parcial, era cruel, não era onipresente nem onisciente, não sabia de todas as coisas e não estava em todos os lugares, porque a própria Bíblia diz disso. Tanto é que Adão se escondeu dele no deserto, atrás de uma moita, ou atrás de uma árvore, e Deus veio e ficou procurando ele. Adão, onde é que você está, Adão? Ô, querido, não se esconde de mim, não. Poxa, então ele não era onipresente. Não era onisciente também, porque quando estavam construindo a Torre de Babel, para alcançar o céu, imagina, os caras imaginavam que era uma abóboda, né? Chegava num ponto assim, tipo uma abóboda, tinha aqueles negócios de tampar bolo e pão para não dar mosca, é assim que eles imaginavam o céu, as estrelas coladas ali e tal. A chuva eram rachaduras na abóboda, caía água. Aí eles estavam construindo uma torre para chegar no céu. O que a Bíblia diz que Deus fez? Olhou assim e falou assim, ué, o que eles estão construindo ali? Ah, eu vou descer lá para saber o que é isso. Pô, Deus desceu das alturas para vir e saber, estão construindo uma torre para chegar lá em cima onde eu moro? Não, vou confundir o idioma deles, você vai ver, eles não vão conseguir construir de jeito nenhum. Então ele não era onisciente, nem onipresente. Bom, então, está longe de ser bom, porque ele matou mais de 2 milhões de pessoas. Soberanamente justo? Também não era um dos seus atributos. Então, quem quiser entender a justiça divina naquele modelo, tipo essas pessoas que têm medo de Deus, não tem? Temor a Deus, né? Temor. Aí tudo bem, não precisa entender a reencarnação. Mas quem quer entender um Deus de bondade, amoroso, de misericórdia, que é o apresentado por Jesus, sem o modelo reencarnacionista não dá. Não tem como entender a reencarnação com a lei de causa e efeito. Aí você entende que as coisas estão acontecendo porque há uma justiça, um equilíbrio por trás daquilo, mesmo que a princípio a gente olha assim e acha, né, fala, poxa, mas uma catástrofe dessa, né, ceifou tantas vidas, por que Deus não evitou? Por que Deus não protegeu aquelas crianças? Então causa-nos realmente uma repulsa, mas no modelo reencarnacionista a gente entende muito bem. Através da lei de causa e efeito, ali estão acontecendo resgates, reajustes, reparações. Quando vamos no hospital e vemos uma pessoa ali definhando por conta de uma doença incurável, cruel, terrível, a gente olha e fala, meu Deus do céu, a pessoa com dor e a família toda.
Aí, pelo modelo reencarnacionista, a gente entende, ali está acontecendo uma cura. Por mais estranho e doloroso que pareça, mas está acontecendo ali uma cura. O espírito está expurgindo, através do corpo físico, mazelas espirituais, e o corpo está funcionando como um mata-borrão, drenando. Aí a gente consegue entender a justiça divina. Por quê? Porque aí os nossos olhos escapam do modelo de uma única existência, berço-túmulo, começamos a entender o nosso passado espiritual e começamos a entender o nosso futuro espiritual. Aí dá para entender o modelo da justiça divina. Então, companheiros, o objetivo ao fazer esse estudo é porque o ateísmo cresce muito e nós devemos ter respeito pelos irmãos ateístas, considerá-los como os nossos irmãos, porque são. Eles não precisam acreditar em Deus, desde que sejam, como todos nós deveríamos ser, pessoas boas. Infelizmente, nem sempre somos. E a gente vê ateus, só um minutinho, querida. A gente vê ateus fazendo coisas maravilhosas pela humanidade. Bill Gates, que doa fortunas, né, para minimizar o sofrimento do povo africano. Esse dono do Facebook, que também doou agora a fortuna imensurável para promover ações. Esse menino é uma fera, ele sabe tudo, não é? E tantos outros. Por quê que eu acho bonito essa ação? Porque eles não esperam recompensa. Eles não acreditam em nada depois da morte. Você quer falar alguma coisa, querido? Não, né? Ela ali atrás? Não, que ela levantou a mão ali. Eles não acreditam nada. Eles não fazem esperando retribuição. É diferente de mim, que faço esperando retribuição. Depois que eu li Nosso Lar, então, nossa, eu fiquei tão bonzinho. Eu faço a bondade esperando um quartinho lá em Nosso Lar. E andar naquele aparelho incrível, levitando, né? Ei, que maravilha. Ir lá convencer o governador de Nosso Lar. Eu não estou sendo verdadeiro para vocês. A maioria de nós fazemos esperando uma recompensa. Mesmo que inconscientemente. Os ateus fazem sem esperar recompensa, porque eles não acreditam que tenha. Eles fazem o que quer fazer, quer ajudar, e não estão esperando nada em troca. E assim deveria ser para todos os teístas. Deveria ser para todos nós. Mas, depois que nos ofereceram premiações, a gente fica buscando o prêmio. A gente quer o prêmio. Eu vou ajudar. O homem chegou ao ponto de querer subornar a Deus. Já não há suborno suficiente aqui na Terra, menos no Brasil, né, que no Brasil não existe essas coisas. O homem inventou de subornar Deus, tipo assim, eu vou pagar uma promessa, pai, eu vou subir aquela ladeira lá de joelho, eu vou chegar lá em cima com os joelhos desconjuntados, mas eu preciso de tal coisa. Isso não é um suborno? É um suborno. A sorte é que Deus é incorruptível, porque se ele fosse corrupto, nossa senhora da pé. O que nós tentamos corromper a divindade é um trem assim, assustador, com promessa, com isso, eu vou ajudar os pobres lá do morro, mas eu estou com um problema aqui em casa, sério, dá uma forcinha aqui, eu vou lá, mas dá uma forcinha. Mas não é a verdade? É a verdade. Eu admiro os ateus nesse aspecto, aqueles que fazem a caridade, né? Nem todos fazem, como assim tem muitos espíritas que não fazem também, né? Mas tem os ateus que fazem caridade, muita. Eu, se tivesse essa grana toda que esses caras têm, mas eu não doaria, mas de jeito nenhum. Estou sendo honesto. Eu, hoje, não teria condição de fazer essas doações. Repito e falo em bom tom, não tenho medo de me expor por causa disso, não. É uma verdade. Então, eu tenho que admirar, eu tenho que olhar e falar, poxa, o cara não acredita em Deus, não acredita em recompensa após a morte, e faz isso assim, nessa intensidade, faz. Então, ele está anos-luz da minha frente. Anos-luz da minha frente, ó, tenho que admitir. E a sorte é essa, que Deus não está nem aí para isso. O carnal que nos brinda com conhecimento surpreendente, né? O carnal. Que é ateu. Eu assisto muitos vídeos dele, é ateu, e por aí vai. Então,
A grande sorte nossa é essa. Nós não precisamos acreditar em Deus, nós não precisamos ter religião, mas nós precisamos ser pessoas boas. Fazer o bem, cada dia, incessantemente, na medida das nossas forças. Você não quer falar depois, então? Deixa então. Pode ser alguma coisa pessoal, é melhor, né? Depois de coisa. Ah, tá. Não, mas aí vai envolver outras religiões, né? Depois a gente conversa, certo? Então, vamos buscar essa mudança interior, essa transformação interior, que é o que há de mais interessante a ser feito, respeitando todas as religiões, todas as filosofias e todas as crenças. Porque pode ter certeza, nós vamos desencarnar e ninguém vai chegar e falar assim, vem cá, Demacera, qual religião mesmo? Espera aí, deixa eu olhar aqui no livro. Não, não vai. Vai ver o somatório das coisas que eu fiz, deixei de fazer. É isso que vai importar. Ah, eu era ateu. Não, não tem problema não, bobo. Você fez tanta coisa maravilhosa lá na Terra. Vamos aqui, vamos seguir a caminhada. Ah, mas não acreditei em Deus. Ele não está nem aí para isso. Fica tranquilo. Mas você ajudou tanta gente lá, você fez tanta coisa boa. E aí? Ah, eu era ateu. Era ateu? Nossa, espera aí. Diabo, vem um cara enganado para cá, ó. Abre as portas aí. Pô, mas eu ajudei tanta gente. Não, mas você não acredita em Deus. Sim, eu não acredito, mas eu fiz o bem. Não, um contrassenso? Um contrassenso. Um contrassenso. Assim como o fato do batismo que eu citei antes. Você chega do outro lado, deixou uma folha de serviço prestada para a humanidade, chega lá, eu não era batizado. O quê? Nossa, morreu o pagão. Diabo, mais um. Ah, peraí, gente. É um negócio assim, inconcebível. Concebível. O que vai contar é aquilo ali que deixou o rastro de luz, as pessoas que socorreram. É isso que vai contar, não importa. Absolutamente nada além disso. Que Deus abençoe cada família aqui representada. Manda um abraço aos irmãos internautas, aos ateus, a nossa consideração, aos agnósticos, a todas as outras religiões. E que, ao retornarmos aos nossos lares, nós possamos fazer num clima de muita alegria e de muita paz. Muito obrigado.